Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula, né, aqui, dando continuidade às propriedades gerais dos elementos. Lembrando que na última aula nós vimos um pouco sobre ciclo de Born-Haber, né, e agora nós vamos dar continuidade à discussão e discutir um pouco sobre poder polarizante, polarizabilidade, tá? Antes de entrar nesse tópico, né, mais específico, vamos lembrar que um átomo ele é como essa figura, né? Então nós temos o núcleo, que está ali representado por aquele ponto vermelho, e ao redor tem uma nuvem eletrônica, né? Ah, ele tem tanto de elétrons? Não, vamos lembrar que ele não tem tanto de elétron igual está aparecendo ali, né? Vamos lembrar que essa representação é apenas uma representação gráfica da dispersão da carga negativa dentro da minha estrutura atômica, né? Então, nesse meu átomo, eu tenho um núcleo, aquele ponto negativo, e os meus elétrons estão dispersos em toda essa região que está ali marcado de azul, né? Esses pontinhos azul, né? Marcado essa densidade da cor azul, tá? Ou seja, o elétron ele pode ser encontrado em qualquer uma dessas regiões. Então ele está disperso dentro dessa região, tá? E aí, como ele está disperso dentro de uma região, e a gente não consegue, né, o que é inclusive demonstrado pelo princípio de certeza de Heisenberg, dizer com precisão em que local ele está, né? Ao mesmo tempo que eu vou saber, por exemplo, para onde ele está se deslocando, né? Conforme eu tento definir demais o momento linear dele, eu afasto eu perco, né, a precisão do local em que ele é encontrado. E conforme eu tento encontrar demais o local em que ele é encontrado, eu perco para onde ele está indo, né, que é o momento linear dele, tá? Então o átomo é basicamente isso, é uma nuvem eletrônica com um núcleo lá no meio, tá? E por que isso é importante? Tenta imaginar, tá? Infelizmente eu não consegui uma figura legal para poder representar isso, né, para vocês, mas tenta imaginar dois íons, né, se aproximando, tá? Um íon positivo e um íon negativo, né? Lembrando que o íon positivo normalmente ele é menor e o íon negativo normalmente ele é maior, né? Ele é mais volumoso, tá? Lembrando que o íon positivo ele perdeu um elétron, por isso a carga nuclear efetiva sobre os seus demais elétrons aumenta, logo ele tem o seu tamanho diminuído. Já um íon negativo, ele acomodou um elétron a mais, logo a carga nuclear efetiva sobre todos os elétrons diminui, então ele tem um aumento do seu raio, né? E assim consequentemente do seu volume, tá? Então imagina agora esses dois íons se aproximando, tá? Um íon positivo e um íon negativo. Conforme eles se aproximam, o íon positivo vai atrair essa nuvem eletrônica desse meu íon negativo, tá? E aí ele vai atrair essa nuvem eletrônica, né, e vai repelir o núcleo, né, porque o núcleo desse íon negativo é positivo, né, tem prótons. Então esse íon positivo vai atrair essa nuvem eletrônica e vai repelir esse meu núcleo do meu íon negativo, tá? Esse efeito, tá, de conforme ele aproxima, então ele atrai essa nuvem eletrônica e repele esse núcleo, vai formar uma distorção na nuvem, tá? Algo semelhante com essa figura aqui, tá? Repare que há uma leve distorção, esse sombreado, né, está representando aqui uma distorção dessa nuvem eletrônica, né, dessa nuvem negativa, tá? Essa distorção, então, é o que nós vamos chamar de polarizabilidade, né? Que é a capacidade, tá, desse meu íon negativo sofrer essa distorção. E a capacidade do íon positivo de causar essa distorção é chamado de poder polarizante. Mas Pedro, o íon negativo também não pode polarizar o íon negativo, porque o núcleo do meu íon negativo também pode atrair os elétrons do meu íon positivo. Pode, tá? O íon negativo também pode promover uma polarização do íon positivo. No entanto, como a nuvem eletrônica do íon negativo vai ser então maior do que o íon positivo, esse efeito polarizante inverso ele é muito pouco, tá? Ele é praticamente desprezável, né? Comparado com a polarizabilidade que o íon positivo vai ter sobre o meu íon negativo, tá? E aí que e aí essa questão da polarizabilidade, tá? E aí então imagina esses dois íons se aproximando, né? E aí essa distorção dessa nuvem vai acontecendo, né? Então essa nuvem eletrônica vai sofrendo uma distorção.
de forma então que meus elétrons vão tendendo a se aproximar mais do meu íon positivo. Conforme essa nuvem eletrônica então vai sendo distorcida, tá? Repare que essa minha interação entre esses dois íons vai tendendo a ficar muito parecido com uma ligação covalente. Eu acho que eu tenho aqui uma representação que eu acho que pode ajudar. E essa aqui, né? Então imagina, né, que esses elétrons aqui não é bem, tá? Essa figura não representa bem uma polarizabilidade, essa questão que eu estou mostrando. Isso aqui mostra uma polarizabilidade, sim, mas uma polarização já dentro de uma ligação covalente acontecendo, né? Mas eu acho que ela dá para a gente poder tentar imaginar o que eu estou querendo dizer. Então imagina que eu tenho esse íon negativo, tá? Essa nuvem eletrônica vai sofrendo uma distorção e esses elétrons vão tendendo a ficar mais próximos do meu íon positivo. Conforme isso acontece, meus elétrons vão tendendo a ficar entre os dois núcleos, né? Eles vão tendendo a ficar mais na região central do que propriamente sobre o íon negativo. Repare que quando isso acontece, eu estou tendo meus elétrons mais próximos do meu núcleo, mais na região entre os dois núcleos, e aí os elétrons então vão estar numa característica mais covalente do que iônica. Lembrando que uma ligação covalente é o quê? É quando eu tenho um compartilhamento de elétrons e eu tenho então que os elétrons estão no espaço internuclear, né? E aí vamos imaginar, né? Vamos lembrar, eu tenho a ligação covalente, né? Que eu tenho a ligação covalente então eu tenho o compartilhamento de elétrons. Esses elétrons estão no espaço internuclear, entre os dois núcleos, ok? Uma ligação totalmente covalente, está 100% covalente. Numa ligação 100% iônica, eu tenho meus elétrons mais concentrados no meu íon negativo e o meu íon positivo, menos concentrado sobre o meu íon positivo. E aí eu vou então ter uma ligação 100% iônica, quando eu tenho os íons bem definidos, e uma ligação 100% covalente, quando eu tenho os elétrons bem concentrados na região internuclear. No entanto, a maioria dos meus compostos, eu não tenho essas extremidades, né? Eu não tenho nos meus compostos químicos, de uma forma geral, tá? 100% ligações covalentes ou 100% ligações iônicas, né? A maioria eu vou ter essas distorções dessas nuvens, tá? E aí, conforme eu tenho então, essas distorções, eu saio dessa ligação iônica ou saio dessa ligação covalente, tá? E aí eu vou ter um misto, né, uma mistura entre esse caráter iônico e caráter covalente ou caráter molecular dessa interação, tá? Então, voltando lá nos meus íons, então, conforme esse meu íon positivo distorce essa minha nuvem eletrônica, meus elétrons tendem a ficar mais nessa região internuclear, o que dá a essa minha interação iônica um caráter molecular, um caráter covalente, né? E aí eu tenho então ali uma característica muito mais de uma ligação química covalente do que uma ligação química iônica por si só. E aí isso vai aumentar a força, inclusive, dessa minha ligação, né? Porque eu tenho ali agora, além do caráter iônico, um caráter covalente acontecendo também, né? O que vai então também meio que fortalecer, né, a minha ligação química. Esse caráter, e aí para mim saber, tá, essa questão de polarizabilidade, tá, o quanto que uma nuvem, né, ou o quanto que uma interação iônica vai ser polarizável, a gente pode seguir o que nós chamamos de regras de Fajans, né? Fajans foi uma pessoa, né, um cientista químico, que sugeriu três situações, né, estabeleceu, vamos dizer assim, né, quatro regrinhas que vai nos ajudar a imaginar, a inferir o quanto que a interação entre dois íons é polarizada, tá? É polarizável. A primeira regra, tá, tem a ver com o raio, né, do íon positivo. Então, segundo Fajans, né, quanto menor o meu íon positivo, maior vai ser a polarizabilidade do meu íon negativo. O que faz muito sentido, porque quanto menor é o raio daquele meu íon positivo, mais densa é essa carga positiva. E aí mais forte vai ser o efeito dela, né, de deformar a minha nuvem eletrônica do meu íon negativo, tá? A segunda regra tem a ver com o raio do meu íon negativo, tá? Em que conforme maior for o raio do meu íon negativo, também maior vai ser a sua polarizabilidade. O que também faz muito sentido, porque conforme eu aumento o tamanho do meu íon negativo, menos forte
ou menos fortemente ligado ao meu núcleo, os meus elétrons vão estar, né? Então, quanto mais eu aumento o tamanho do meu íon negativo, aquele elétron mais distante está menos fortemente ligado ao meu núcleo. Logo, ele está mais susceptível a sofrer uma deformação, a ser atraído para um íon positivo, tá? Então, conforme eu aumento também o meu raio iônico, né, do meu íon negativo, eu aumento essa polarizabilidade. Além disso, conforme eu aumento também a carga, né, dos meus íons. Então, se eu aumento a carga do meu íon positivo, eu estou aumentando ali a carga negativa, lógico que ele vai deformar aquela nuvem eletrônica com maior facilidade. E se eu aumento a quantidade de carga negativa, ela também vai ser mais fortemente atraída pelo meu íon positivo, que também vai aumentar essa polarizabilidade do meu íon também. E por fim, a questão de, segundo Fajans também, quando meu metal, né, meu íon positivo, falei metal porque normalmente são íons metálicos, né, claro, mas quando o meu íon positivo também não possui uma configuração de gás nobre, ele também vai ter um efeito polarizante, um poder polarizante maior. Por que disso? Porque se o meu íon positivo tem uma configuração de gás nobre, né, ou seja, tem 8 elétrons ali na sua última camada, essa configuração ela blinda, ela tem um poder de blindagem muito maior do que outras configurações, né, que não seja igual a de um gás nobre. Então, como ele blinda meus elétrons com uma intensidade maior, o seu poder polarizante sobre o íon negativo também vai ser menor, tá? Quando o íon positivo não tem uma configuração igual a de um gás nobre, a carga positiva dele está mais concentrada na superfície do meu íon positivo, né? Ou seja, o efeito de blindagem ele não é tão efetivo, logo a carga nuclear efetiva sobre os elétrons mais externos é mais forte, então, né, e isso faz com que a carga positiva na superfície desse meu íon positivo seja mais intensa. Então, quando o íon positivo não tem uma configuração semelhante a um gás nobre, ele então vai ter um poder polarizante também muito maior, tá? Até trouxe aqui uma figura só para mostrar, né, essa questão do tamanho, né, dos íons. Então repare que realmente quando o meu átomo, né, perde elétron, né, o seu raio diminui bastante, né, por isso ele se torna bastante denso, e aí eu vou ter um poder polarizante bem significativo, né, bem pronunciado. E quando o meu íon negativo, ao contrário, né, então tem um átomo, conforme ele ganha elétrons, ele também aumenta demais o seu raio, e a interação entre esses elétrons externos, né, na superfície desse meu átomo, nesse meu íon negativo, também vão estar menos fortemente ligado ao meu núcleo, logo favorece, né, que essa nuvem eletrônica seja mais maleável ou seja mais polarizável, né? Como eu falei, tá? Essa questão dessa polarização, né, ela é muito interessante para a gente poder entender então os caráter covalente e caráter iônico de cada ligação. Lembrando então que quanto menor a polarizabilidade, maior o caráter iônico daquela ligação, e quanto maior a polarizabilidade que está acontecendo naquela interação entre aqueles dois íons, maior vai ser o seu caráter covalente, né? E aí ressaltando então, relembrando, que nós não temos, assim, a maioria dos nossos compostos não são 100% covalentes nem 100% iônicos, né? Está aí disperso nesse gradiente entre essa ligação então 100% iônica e uma ligação totalmente covalente, né? Ou seja, entre as ligações químicas está basicamente entre esses dois extremos que a gente chama de covalente e iônico, tá? Com relação a poder polarizabilidade é basicamente isso, né? Hoje foi bem simples, né? Essa videoaula bem mais tranquila, tá? E nesse próximo vídeo, então, nós vamos falar um pouco sobre eletronegatividade. A eletronegatividade ela é um tema um pouco maior, tá? É um tema mais extenso. Se eu ver que o vídeo vai ficar muito grande, eu divido em dois. Caso contrário, fica um vídeo padrão aí de uns 20 minutos, né? Imagino eu, tá? Pessoal, até o próximo vídeo, então.